Autoridades do governo de Donald Trump estão fazendo um levantamento de uma série de documentos da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu estou falando de Viviane Barsi. Bomba, a lei que pode virar o jogo. E o Amiram Família de Moraes. Brasil, 2 anos e meio de decadência, onde é que vamos parar? Agora, uma notícia que pode estremecer os corredores do poder. Fontes internacionais indicam que os Estados Unidos estariam preparando a aplicação da Lei Magnitsky contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Se confirmada, essa medida abriria um precedente histórico atingindo não apenas autoridades, mas seus familiares, com sanções econômicas e restrições de viagem. O que isso significa para o Brasil e para o STF? Os sinais estão no ar e nós vamos decifrar cada detalhe. Fique conosco e assista aos nossos vídeos para entender o jogo real por trás dessa crise. Autoridades do governo de Donald Trump estão fazendo um levantamento de uma série de documentos da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu estou falando de Viviane Barsi, porque o governo americano quer deixar tudo pronto para, se Donald Trump decidir, aplicar a Lei Magnitsky pessoalmente contra ela. Claro, a palavra final ainda tem que passar, pela avaliação final de Marco Rubio, também, claro, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos lembrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já está sofrendo a sanção, já está sendo aplicada sobre ele a Lei Magnitsky e agora vai também, vou chamar o Pedro Venceslau para conversar com a gente, agora eles estão estudando, levantando, preparando uma documentação, caso decidam aplicar contra a esposa de Alexandre de Moraes. Não especificamente por conta do trabalho dela, mas claro, uma maneira de atingir, uma maneira ali de retalhar, aumentar a retaliação sobre Alexandre de Moraes. Pedro Venceslau, vai ficando cada vez mais difícil a situação de Alexandre de Moraes, né? Mas é uma situação muito sui generis, porque a Lei Magnitsky foi criada para cumprir um determinado papel e está sendo completamente desvirtuada pelo presidente norte-americano Donald Trump. Ela foi criada porque teve um advogado russo que denunciou um esquema de corrupção e foi assassinado na prisão, e ela tinha um objetivo muito claro quando ela, na gestão Obama, passou a operar. Inclusive, o criador dessa lei viaja por vários países tentando convencer os presidentes e os legisladores locais a adotarem versões locais da Lei Magnitsky. Agora, o Brasil não se enquadra nesse tipo de crime para o qual a Lei Magnitsky foi criada. Ela não se trata de um caso de corrupção, não se trata de um caso de tortura, de um caso de golpe de Estado, nem nada disso. Então, o Donald Trump tem usado essa Lei Magnitsky contra vários adversários políticos pelo mundo, e é o caso aqui do Brasil. Então, quando ele estende essa lei à esposa de Alexandre de Moraes, ele está praticando uma agressão ainda maior ao Estado brasileiro, ao Estado democrático de direito aqui no Brasil. Porque é uma decisão que pressiona o judiciário brasileiro, que tomou uma decisão absolutamente legítima aqui. O Supremo Tribunal Federal no Brasil é completamente independente do Poder Executivo. Os 3 poderes aqui atuam de forma independente, é diferente do que acontece, por exemplo, na Venezuela, onde houve uma cooptação do judiciário pelo regime de Nicolás Maduro. Então agora não dá para ter a menor ideia no horizonte de qual o alcance da Lei Magnitsky aqui no Brasil e o que pode acontecer de fato de prejuízo não só para Alexandre de Moraes, mas os reflexos dessa decisão podem se estender muito além do Supremo Tribunal Federal. Theo Cury, a gente chegou a trazer uma apuração também, Theo, que os outros ministros do Supremo, no momento, Eduardo Bolsonaro trabalha para que fique em compasso de espera sanções aos outros ministros do Supremo. A Alexandre de Moraes, não. Isso continua carga total. Mas a outros ministros do Supremo pediram para esperar um pouco para ver o desenrolar da política, deixar a política tentar acomodar as coisas, diálogo, etc, etc. Te pergunto isso, resgato essa atuação, porque
Qual estratégia você vê por trás desse movimento de, no momento, poupar os outros ministros do Supremo, mas carga total em Alexandre de Moraes, esposa e etc.? Vamos lá, Débora. É uma forma de constranger e de deixar uma situação de refém. Você, a partir do momento que foca na esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso é para além de uma ameaça. Você está envolvendo uma pessoa que não tem a ver com as decisões que são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. É um familiar que nada tem a ver com o que o Supremo decide ou deixa de decidir, que não interfere no andamento de nenhum tipo de ação penal, não interfere no andamento de nenhum processo em curso no Supremo Tribunal Federal. São vidas independentes, são profissões independentes e que, ao se tentar aplicar algum tipo de sanção, alguma punição a uma esposa de um ministro do Supremo, você está tentando atingir o Supremo, você está tentando atingir, para além daquele magistrado e da esposa dele, uma instituição. Então, não bastasse o foco ser o ministro Alexandre de Moraes, e por mais que outros ministros tenham sido punidos com a suspensão dos vistos norte-americanos deles, a carga de Eduardo Bolsonaro, a carga do Paulo Figueiredo e do governo dos Estados Unidos tem sido no ministro Alexandre por conta da condução dos processos que estão sob sua relatoria. Então, a partir do momento que você envolve outras pessoas que não são o próprio ministro, você está arrastando para uma sanção como uma forma de atingir de maneira mais dura, de maneira mais forte, uma instituição brasileira. Nada mais é do que isso por meio de uma pessoa que não tem a ver com o dia a dia do Supremo Tribunal Federal, que não tem a ver com as decisões que são tomadas pelo Supremo. Ela não assina nenhuma decisão, ela não é uma magistrada. Então, é uma forma de constranger, é uma forma de ameaçar, para além do que a gente já tinha visto ontem com o posicionamento da Embaixada dos Estados Unidos pelas redes sociais, dizendo de maneira muito clara em tom de ameaça que a situação vem sendo acompanhada de perto pela Embaixada dos Estados Unidos. Eu disse sobre o constrangimento ainda maior, porque a Embaixada fica em Brasília, a poucos quilômetros do Supremo Tribunal Federal, deixa ainda mais delicada e sensível essa situação. Mas é uma forma de atingir o Supremo, mas trazendo pessoas que não têm a ver com a história para o foco das sanções. Importante, então, reforçar mais uma vez que está sendo feito o levantamento da documentação e a ideia é deixar pronto. Caso seja necessário, caso Donald Trump dê aval, caso Marco Rubio dê aval, aí sim eles podem dar essa cartada. A ideia é primeiro fazer esse levantamento e deixar tudo pronto. Não significa necessariamente que será aplicada a lei Magnitsky contra Viviane. Porém, a ideia já é deixar tudo pronto para, se precisar, dar essa cartada. Obrigada por enquanto, Pedro Venceslau e Théo Cury, que voltam bem daqui a pouquinho. Fala, rapaziada, passando só para agradecer a vocês pelos 3 milhões de visualizações que estamos fazendo por mês. E se você chegou até o final porque você gostou do vídeo, então se inscreve, compartilha, comenta. A gente tá fazendo mais de 3 mil e alguma coisa de compartilhamento. Então vamos bater mais um recorde desse mês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.